Que as misericórdias do nosso Deus esteja sobre a sua vida, meus queridos irmãos, amigo, você que está nos acompanhando agora nesse nosso culto da Igreja Batista do Moreno, através desse canal do YouTube. Queremos pedir ao Senhor que esteja nesse culto de hoje, nosso culto de adoração, nosso culto de celebração, esse nosso culto a qual nós vamos até a presença do Senhor. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, aonde você agora estiver. Quero que você se coloque agora na presença do Senhor. Quero que você esteja em espírito e em verdade, buscando a Deus agora. Vamos orar ao Senhor, consagrando esse culto ao nosso Deus. Ó Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que vive e reina para todo sempre. Nós queremos declarar que Tu é o nosso Deus e que não há nenhum outro Deus além de Ti. Nós vamos até Ti, ó Pai, porque nós queremos adorar agora o Teu santo e glorioso nome. E abrimos esse culto em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, que é o nosso Cordeiro, mas a morte não pôde segurá-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vive e reina. E cremos na promessa que ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco, na promessa que um dia voltaria para buscar sua igreja. Mas enquanto, ó Pai, Jesus não volta, nós temos uma missão de pregar o Teu Evangelho, uma missão de levar a Tua palavra a todos aqueles que necessitam, ó Pai. E nós queremos, ó Deus querido, cumprir essa missão. Por isso, nosso culto de hoje é um culto missionário, um culto, ó Pai querido, onde nós queremos falar sobre missões e entregamos, ó Deus querido, esse culto nas Tuas mãos. Visita a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando agora, através desse canal. Que o Senhor, ó Pai querido, possa estar abençoando a vida deles e que eles, ó Pai, possam ser tocados pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Eu quero ler com vocês um texto bíblico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 96, no versículo 9. Salmo 96, no versículo 9, até o versículo 11, que diz: Adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo, para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus, e regozija-se a terra. Ruge o mar e tudo que nele existe. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos adorar o Senhor. Eu quero convidar você para que adore ao Senhor. Que você possa ir da sua casa, bater palma. Você possa da sua casa louvar, abrir a sua boca, cantar com toda a força da sua alma, com todo o seu vigor, adorando esse Senhor que vive e reina para todos sempre. Amém? Então vamos adorar o Senhor neste momento. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem
e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja teu santo e maravilhoso nome. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluias. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Amém, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Eu sou Messias. Eu sou Thalita. E nós proclamamos o Salvador, aqui em Riachuelo. Olá, graça e paz, meu nome é Messias. Meu nome é Thalita. Nós somos missionários aqui em Riachuelo. Nós somos da Igreja Batista da Esperança. Eu tenho 20 anos de idade. Eu tenho 22 anos de idade. Exatamente. Nós estamos há 2 meses de casados e estamos há 2 meses aqui em Riachuelo.
fazendo com o intuito de iniciar, e já estamos iniciando para a glória de Deus, através dos pequenos grupos, uma ação missionária com o fim de começar a primeira igreja batista aqui em Riachuelo. E as experiências aqui, por mais que seja 2 meses, têm sido maravilhosas. O pessoal muito acolhedor, o pessoal tem se identificado, tem participado, tem perguntado sobre os futuros projetos, as futuras ações, e tem sido muito gratificante. Todas as tardes nós saímos com um violão, nós tocamos nas casas, levamos a palavra de Deus, sem falar das outras participações, como no futebol, o pessoal aqui gosta muito de futebol, e através dessa comunhão com as pessoas, a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus. De conviver com elas, né? Exatamente. E o mais gratificante é porque elas têm parado para ouvir, têm se dedicado à obra do Senhor e têm firmado um compromisso com Deus. E em meio a todas essas experiências, né, nós temos visto Deus agir em todas essas pessoas, né? A cada visita que nós fazemos, evangelismos que nós temos feito na comunidade, a gente tem visto o amor de Deus, ele adentrar na vida dessas pessoas, né? E é interessante quando a gente entende o amor de Deus por nós, a gente dá uma resposta a esse amor servindo a Ele nessa obra, né? Aqui em Riachuelo, e tem sido um prazer para nós, né? Seja enquanto família, enquanto missionários, estar aqui. E em meio a tudo isso, né? No ano passado eu me formei em pedagogia, e essa profissão ela tem nos auxiliado muito, né, na metodologia, na didática, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Nós temos feito um projeto com os adolescentes aqui nas quartas-feiras, a gente vê filme com eles, e aí brinca, pula corda, e é amarelinha, e é várias coisas, E leva né? dinâmicas. E leva dinâmicas, e meio a isso, ensinamentos com base na palavra de Deus. Né? E aí a gente também fez um dia desse, um momento que a gente denominou de Momento de Comunhão. Eles vieram para cá na terça-feira. E a gente fez várias dinâmicas de Foi Amor, para falar sobre o que é louvar a Deus, a importância da igreja. E aí o interessante foi porque esses momentos, eles acabam interagindo e socializando e se abrindo. Exatamente. Né, também. Até porque Deus nos chama para usar todas as nossas habilidades, tudo que nós temos, a serviço da obra dele. Seja qual for a profissão, seja qual for o talento ou a habilidade, aquilo pode ser usado como instrumento para a proclamação do Evangelho, né? E isso não para, a obra do Senhor não para, e nós somos instrumentos na mão dele, né? Exatamente. Onde quer que você esteja, na sua faculdade, no seu trabalho, né, em uma plantação de igreja em tempo integral, Deus ele te chama para pregar o nome dele e proclamar o Salvador, que é Jesus Cristo, que também nos alcançou. Um dia esse evangelho chegou até a nós, e por isso que a gente leva ele a outras pessoas. Exatamente. Nós nos identificamos com o amor de Deus, e através desse amor a gente quer passar esse amor para as outras pessoas, né? Essa é a nossa função, é ir e proclamar o Salvador com todas as nossas habilidades e tudo que nós temos e podemos fazer para a glória dele. Nós proclamamos o Salvador. Bom dia, meus amados irmãos. Com muita alegria que venho aqui nessa manhã, né, trazer mais um momento missionário para vocês, né, com o tema da campanha de missões Porque Ele Me Amou, e a divisa em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, que Deus nos abençoe, né, que esse vídeo, né, que nós assistimos, e a mensagem de hoje sirva de grandemente para a edificação de nós, bem como, né, mais uma vez quero reforçar meus agradecimentos a vocês pelo empenho dos irmãos na compra e na venda dos bilhetes, né? Obrigada, irmãos, e Deus abençoe vocês. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perder vida atrás, da escravidão me libertou. Os meus pecados
O nome que me faz amar, cantar em seu louvor. Um sonho maravilhoso ouvir soar o nome do Salvador. O nome que inspira amor. O nome que inspira amor. O nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Falando mais, Jesus me amou, sofreu constante dor. A minha vida libertou na força do seu amor. O nome que inspira amor. O nome que inspira amor. O nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala de amor. E plenamente ali verei quão grande foi seu amor. O nome que inspira amor. O nome que inspira amor. O nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Amém. Meus queridos, é muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E neste momento, é o momento da palavra do Senhor. É o momento que nós vamos ouvir a voz do Senhor. E hoje está conosco o pastor Ramon, o nosso coordenador de missões estaduais da nossa Convenção Batista Norte Rio Grandense. Pastor Ramon, ele é pastor auxiliar ali na primeira igreja batista de Natal. Estará trazendo uma mensagem de Deus. Tenho certeza que Deus falou no coração dele. E assim como Deus falou no coração dele, Deus também vai falar no seu coração. Então, eu quero pedir a você que continue com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. Pastor Ramon, é uma alegria ter você novamente conosco, apesar desse nosso culto ser online. Mas é uma grande alegria de ter você aqui conosco para abençoar a nossa vida e trazer uma palavra de Deus. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Que Deus esteja guiando teus passos. E antes de passar a palavra, pastor, quero orar pela sua vida. Quero consagrar a sua vida ao Senhor. Pai, eu quero, ó Deus querido, agora colocar nas tuas mãos a vida do pastor Ramon. Te pedindo, ó Deus querido, que ele possa agora estar cheio do teu espírito para poder conduzir a palavra. E tudo aquilo, ó Pai, que ele for falar, não seja, ó Pai, da vontade dele, mas que seja da tua vontade. E que possa tocar, ó Pai, nos nossos corações. Que possa falar, ó Pai, no coração da tua igreja e avivar a tua igreja. Que possa, Deus querido, estar tocando em nós e que possamos ouvir a tua voz. Este, ó Deus querido, é o nosso desejo. Usa o teu servo. Pai, abençoe o seu ministério. Abençoe, ó Pai querido, a sua família. Abençoe, ó Pai, a sua igreja. E guarde, ó Deus querido, ele de todo o mal. Pois em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Pastor Ramon, que o Espírito Santo de Deus possa te usar poderosamente e que nós
como a Igreja Batista Moreno, possamos ser tocados pelo esse Espírito Santo. Graça e paz, querida Igreja Batista Moreno, Pastor Cláudio, a todos os irmãos que aí congregam, receba a nossa saudação em nome de Cristo Jesus, dizer que é uma alegria poder estar com vocês na noite de hoje, podendo celebrar da obra missionária, podendo refletir nas Escrituras a respeito da missão do Senhor, aquilo que Deus nos confia viver, participar, lembrar, desfrutar. Essa graça maravilhosa que o Senhor nos coloca em torno da obra missionária e do reino de Cristo Jesus aqui na terra. Eu quero trazer para vocês, antes dessa mensagem, essa palavra de gratidão. Agradecer a essa igreja e a cada irmão que participa, que contribui com a obra missionária. Essa igreja tem uma marca de ser uma igreja cooperante, ser uma igreja participativa. Temos na nossa denominação uma identidade de cooperação chamada Plano Cooperativo e a igreja tem participado. Que Deus abençoe os irmãos e que essa obra possa crescer e de uma forma mútua nós possamos avançar ainda mais no reino de Deus. Quero também agradecer pelos envios das ofertas missionárias. Envio de ofertas missionárias para missões estaduais, para missões nacionais, missões mundiais. A nossa denominação tem uma identidade missionária. Essa identidade missionária nos alegra e nos motiva a fazer muito mais por ela. Temos no Rio Grande do Norte mais de 45 famílias missionárias espalhadas no nosso estado. Temos no Brasil mais de 800 famílias missionárias em solo nacional. E temos fora do Brasil mais de 2.000 missionários sendo sustentados pelas ofertas que os irmãos enviam, pela obra que os irmãos entendem participar. Então eu quero trazer uma palavra de gratidão, mas também uma palavra de estímulo, de desafio. Não deixe de participar da obra missionária. Não deixe de orar por missões, não deixe de orar pelos missionários, visitar um campo missionário, ser um missionário e participar da obra missionária, também sustentando ela com as suas contribuições. Nós precisamos de irmãos em Cristo que segurem as cordas, principalmente nesse período. Quero assim, então, dar início à nossa mensagem, dizer que a nossa mensagem tem como tema Lembre-se de Jesus. Essa é a mensagem que vamos refletir na noite. Lembre-se de Jesus. Dentro dela, vamos discutir também sobre o tema da campanha de missões estaduais 2020, o tema Estou em Missão a Serviço do Amor de Deus. Vamos poder fazer aqui uma análise bíblica, aplicar às nossas vidas, mas também entender aquilo que Deus tem nos confiado a viver e participar. Vamos fazer a nossa leitura? Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou estimular você a abrir sua Bíblia, a, se possível, faça anotações, mas não deixe de guardar aquilo que a palavra de Deus diz ao seu coração. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Vamos orar? Quero orar com você nesse dia de hoje. Eu quero pedir a Deus que fale conosco grandemente e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar aos nossos corações. Vamos orar então? Querido Deus, eterno Pai, bendizemos o Teu santo nome e rendemos ao Senhor a nossa gratidão, a nossa palavra, Deus, de adoração
e que o Senhor seja engrandecido em todos os momentos, Pai. Mas tem também um pedido especial diante do Senhor que colocamos. Pedimos ao Senhor misericórdia sobre nossas vidas. Esse culto é para o Senhor, para o engrandecimento do Teu santo nome. Não é para nenhum outro homem, nenhum outro nome que não seja o Seu. Mas, Deus amado, usa de misericórdia, usa desse momento da mensagem para falar aos nossos corações e que Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade de nos moldar e mudar conforme a Tua vontade. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a mensagem, lembre-se de Jesus. Olha o que está acontecendo nesse cenário, no contexto da carta de Paulo a Timóteo. É a segunda carta de Paulo a Timóteo. É já a sua última carta. Paulo está preso, vai ser decretado e sentenciado à sua morte muito em breve, e ele escreve a carta a um jovem pastor. Ele escreve a carta a um discípulo que ele tem como filho. E ele escreve a Timóteo, um jovem pastor que está enfrentando dificuldades na sua igreja, na sua geração, palavras de incentivo e de encorajamento. Ele está dizendo assim: Timóteo, olha, você precisa manter-se o foco em Cristo, não olhe para as dificuldades, veja o quanto que em Cristo você pode sobressair e receber de Cristo as orientações da sua vida e ministério. É essa palavra de Paulo a Timóteo e uma palavra já também de despedida, porque ele vai concluir logo na sequência ali a sua sentença de morte e ele vai experimentar a morte dessa terra, mas também a entrada com Cristo nos céus. Então esse é o contexto. Paulo escreve uma carta de incentivo, encorajamento, mas também uma carta de despedida para um discípulo, um jovem pastor chamado Timóteo. Aí você pode dizer assim: Pastor Ramon, estamos numa carta pastoral, estamos numa carta dirigida a Timóteo, e o que é que ela aplica para a gente? Ela não é só para pastores ou só para Timóteo naquele tempo? Não, as verdades bíblicas, elas se aplicam à nossa vida, à comunidade de fé cristã até os dias de hoje. As verdades bíblicas, elas são aplicáveis até os dias de hoje. Paulo, quando escreveu a Timóteo, os versículos 1 e 2, Paulo está entre linhas ali dizendo assim: Timóteo, o apoio do cristão é Cristo. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Timóteo, o apoio do cristão é Cristo. Essa palavra também vem para nós. Eu sei que estamos vivendo um período de pandemia, dificuldades, cenários distintos no Brasil, no Rio Grande do Norte, nas nossas cidades, nas nossas comunidades onde moramos, temos cenários distintos. Por exemplo, onde meu pai mora, está a 15 quilômetros da minha casa, onde meu pai mora, está com um cenário crítico de pandemia. Já onde eu moro, não tanto. Então você começa a perceber que dentro da mesma cidade temos as dificuldades de um canto com mais crise de pandemia, em outro canto com não tanta crise, porém a gente chega a essa conclusão: o apoio do cristão é Cristo. Não temos nenhuma outra forma de entender isso. Paulo está dizendo: você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu não posso dizer que, por estar um pouco distante da casa do meu pai, eu estou livre da ameaça de uma pandemia. Mas eu posso dizer que, mesmo estando longe desse foco, eu posso dizer que em Cristo Jesus, eu e meu pai, eu e a minha família, estamos fortificados na graça de Cristo Jesus. É essa palavra que Paulo está dizendo. Apesar dos cenários externos, vocês precisam se fortificar na graça de Cristo Jesus. Essa palavra já vem de encontro ao seu coração. Eu quero desafiá-lo a buscar ainda mais depender de Cristo. A essência do cristão é Cristo. Não tem sentido lógico para a nossa caminhada dizermos que somos cristãos e não depender de Cristo na nossa vida. Paulo está trazendo a lembrança a um pastor: lembre-se de Cristo, mas agora ele está dizendo: fortifique-se na graça de Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra que nos faz entender que o apoio do cristão é Cristo.
Na sequência desse incentivo, ele está dizendo, olha, e aquilo que você me ouviu falar na presença de muitas testemunhas, confias também a outros homens fiéis para que eles possam fazer o mesmo. Essa palavra é uma palavra de testemunho. Ele depende da graça, ele está escorado na graça de Cristo, ele está apoiado em Cristo, mas ele também está multiplicando essa graça para outras pessoas. É importante entendermos que nesse período a palavra de Deus está sendo ministrada em diversos cantos. A internet tem nos possibilitado isso. Estou agora em Natal ministrando a palavra para vocês aí na Igreja Batismo Moreno, aí na cidade de Caraúbas, dentro de um assentamento rural. E não estamos presentes, mas estamos compartilhando da mesma a tecnologia, a internet. Então, por meio desse cenário, temos diversas possibilidades de desfrutar da palavra de Deus. Podemos assistir uma mensagem de São Paulo, do Rio de Janeiro, assistir uma mensagem do nosso estado, de pastores do nosso estado, mas eu quero dizer um negócio a vocês muito importante. O conselho pastoral de Paulo a Timóteo e a verdade bíblica que aplicamos aos nossos dias é de que confiem a homens fiéis para que façam o mesmo. Às vezes nós achamos até interessante uma certa palavra que encontramos na internet, mas ela às vezes não vem de um homem fiel ao Senhor. Aquela palavra não está fiel às Escrituras, à palavra de Deus. Então, nesse ponto, eu quero trazer também um sinal de alerta. Meus irmãos, busquem os conselhos pastorais de seu líder local. Busque o pastor Cláudio, as Escrituras, para que nesse período possamos ter um avivamento bíblico, genuíno, uma dependência ainda maior da graça de Cristo na nossa vida, a dependência de que o Senhor nos sustente por suas poderosas mãos, porque são dias difíceis, turbulentos. Ora uma pessoa fala algo, ora outro jornal diz outra coisa, um líder, um governante diz algo, outro governante diz outro. Existem pessoas e pessoas espalhadas na face da terra falando diversas coisas distintas. Meus irmãos, se não nos unirmos em oração, na dependência de Cristo, estamos longe do propósito do Senhor. Eu não quero demorar nessa mensagem, mas eu quero também dizer algo importante. Porque o texto na sequência, dos versículos 3 ao versículo 7, ele vai dar exemplos que nos mantêm nesse foco. Olha os exemplos que Paulo cita a Timóteo, são 3 exemplos e a gente vai ver agora. Do versículo 3 ao versículo 7. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Esses exemplos são exemplos que nos mantêm com foco, com objetivo na nossa caminhada cristã. O soldado que não se deixa envolver pelas coisas da vida civil, mas está preparado, atento para a chamada de guerra. O atleta que está competindo, e se ele não competir de acordo com as regras, ele não será coroado. Então ele se mantém firme dentro de uma caminhada de conduta para que no final seja ele merecedor daquele prêmio. Por fim, ele vai dizer do lavrador. E no lavrador, ele vai trazer mais uma vez o exemplo. O lavrador vai ser aquele primeiro que vai colher dos frutos que ele mesmo plantou. Vocês conhecem um pouco mais dessa realidade do que eu mesmo. Mas sabem da alegria que é o lavrador poder plantar e ele ser aquele primeiro que vai colher. A alegria de que Deus providenciou tudo. A certeza de que Deus está à frente conduzindo tudo. E agora a gente aplica esses exemplos para dizer, como soldados de Cristo Jesus, nos mantemos alerta para a chamada que Deus tem nos feito. Como atletas de Cristo Jesus, nos mantemos firmes dentro da conduta bíblica que Deus confiou para nós. E por fim, como lavrador, somos pessoas que plantamos a semente da salvação no coração das outras pessoas. E o próprio Deus é aquele que faz germinar esse fruto. Deus nos deu o privilégio de plantarmos a palavra de Deus no coração dos demais. Meus irmãos,
essa palavra, esses exemplos, é para dizer: mantenham o foco em Cristo. Mantenham o alvo em Cristo Jesus. Agora ele vai dizer algo muito interessante. O versículo 8 é um versículo que eu amo nessa parte. É um versículo que me deixa muito curioso nas entrelinhas dessa carta. Imagina a cena: Paulo, preso, prestes a morrer, escreve a sua última carta, uma carta de encorajamento, mas também uma carta de despedida para um discípulo amado, um pastor jovem que está enfrentando também suas dificuldades no seu cenário, no contexto em que Timóteo estava vivendo, mas ele vai dizer algo muito importante a um pastor: lembre-se de Jesus. Mas diz assim, olha que interessante, dizer a um pastor: lembre-se de Jesus. Sim. É interessante refletirmos que verdades básicas da fé cristã são importantes para nos dar alicerces, para nunca cairmos em pequenos erros que nos trarão grandes consequências. Às vezes a gente esquece de um princípio básico, a fé em Cristo Jesus. E quando olhamos, já estamos distante daquele objetivo principal que tínhamos na nossa vida, caminhar com Cristo. Assim, Paulo está dizendo: Timóteo, lembre-se de Jesus. Essa palavra aqui no original seria mais ou menos assim: não tenha amnésia, não tenha esquecimento. Timóteo, nunca esqueça de Jesus. Será que nós podemos agora olhar para as pessoas que estão em nossa volta, falar para as famílias que estão nos envolvendo nesse cenário de culto, para os amigos que nós temos, para os vizinhos, olhar para ele e dizer assim: lembre-se de Jesus. Olha que palavra poderosa. Esse versículo, Paulo está dizendo: Timóteo, lembre-se de Jesus. Agora eu estou falando para a Igreja Batista Moreno, à luz das Escrituras: lembrem-se de Jesus. Está difícil a circunstância? Lembre-se de Jesus. Tem causas impossíveis nas suas casas e famílias, nos lares de vocês? Lembre-se de Jesus. Há alguém que vocês queriam muito ver sendo servo do Senhor Jesus Cristo? Lembre-se de Jesus. Nunca esqueça que esse nome está acima de todos os nomes. Nunca esqueça de quem você foi chamado. Nunca esqueça para que o Senhor Jesus te salvou. Então Paulo está dizendo: lembre-se de Jesus. Agora começa algo interessante dentro desse exercício da fé cristã. Ele está dizendo: lembre-se de Jesus Cristo. Esse Cristo não é lembre-se de Jesus, Cristo, nome e sobrenome. Não é pastor Ramon Pinto. Não é Luiz Silva, Luiz Cardoso. Não. É lembre-se de Jesus, o ungido de Deus. É lembre-se de Jesus, o Cristo. Não é sobrenome, é título. Lembre-se de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Nunca esqueça de que Jesus é o Salvador da vida de vocês. Nunca esqueça que o Senhor Jesus é o Senhor da Igreja Batista Moreno. Nunca esqueça de Jesus, o Cristo. Depois ele vai dizer: Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Essa palavra ressuscitado dos mortos nos dá uma alegria exponencial no coração. Cremos num Deus que está vivo. Não cremos num Deus morto, pendurado numa cruz. Cremos num Deus que ressuscitou, que tem poder sobre a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, que narra onde está o aguilhão da morte. Onde é que a morte venceu o nosso Jesus? E ele vai dizer lá no finalzinho do capítulo: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra de celebração, é uma palavra de alegria. Nós cultuamos no domingo, não é porque alguém teve a ideia de cultuar no domingo porque seria um dia bom, porque domingo foi o dia que o nosso Jesus ressuscitou. O domingo é especial para nós. Todo domingo deveríamos renovar a aliança com o Jesus que ressuscitou. Cultuamos no dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Vivo está, presente é, atento às nossas orações, visita o nosso coração, visita o nosso lar, tem poder sobre nossa vida. Então, dessa forma, eu quero dizer: ressuscitado dos mortos é o nosso Jesus. Ele vai continuar, ele vai dizer também que esse Jesus, ele é descendente de Davi.
Versículo 8 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Ele vai dizer, descendente de Davi, a esse Jesus todo-poderoso, Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Cristo, esse ungido que ressuscitou dos mortos, ele também é descendente de Davi. E nos faz entender algumas coisas diferentes quanto a essa nossa fé cristã. Essa nossa fé cristã nos faz ser diferente de todos os outros. Nos faz entender que o nosso Deus habitou entre nós e nunca deixou de ser Deus. 100% homem, 100% divino. Essa palavra é uma palavra que nos faz entender que o nosso Deus não só nos criou, mas habitou entre nós e Ele nos conhece. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós sentimos. Ele sentiu as mesmas coisas. Mas esse texto nos faz entender uma lembrança aqui das Escrituras, nos Evangelhos, quando a gente está lendo Jesus deitado no barco, o barco em alto mar, os discípulos temerosos vão lá, acordam Jesus, Jesus acorda, uma tempestade poderosa, e Jesus estava dormindo como um homem, ele levanta-se, vai à proa do barco e diz, tempestade, se acalme. Agora 100% homem e 100% divino. Aquele que conhece as nossas limitações, que teve sede, que teve fome, que chorou, que apanhou, que sofreu. Aquele que andou entre nós é o mesmo que levanta as mãos e diz, tempestade, se acalme. Esse Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, esse Jesus ressuscitado dos mortos e esse Jesus que foi humano entre nós, que conheceu as nossas limitações, esse Jesus é um Jesus que transforma as nossas vidas. É um Jesus que nos dá a alegria de sermos nova criatura em Jesus Cristo. Paulo, ele vai concluir esse versículo 8 dizendo assim, conforme o meu evangelho. É impressionante ouvir essa palavra. Eu queria que todos nós tivéssemos a condição de falar isso no reino de Deus. É um desejo que eu tenho que todo crente no Senhor Jesus Cristo possa olhar para outro e dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Façam aquilo que eu faço porque eu faço aquilo que Jesus se agrada que façamos. Jesus é o exemplo para a vida de Paulo, ele é a referência para a vida de Paulo, ele é a boas novas para a vida de Paulo, e Paulo olha para um jovem pastor para dizer assim, conforme o meu evangelho, conforme a boa nova que eu trago de Cristo Jesus para vocês. O testemunho. Então não podemos esquecer que o testemunho da nossa vida precisa ser exaltação para a glória de Cristo Jesus. E a autoridade de sermos referência na vida de outras pessoas. Agora, ele vai concluir esse momento para dizer que esse Paulo que experimentou transformação, esse Paulo que experimentou a boa nova de Cristo Jesus, agora ele está se colocando como referência para dizer que ele é testemunha viva de Cristo Jesus. O texto vai concluir, assim vamos encerrar a nossa mensagem, trazendo versículos 9 e 10, dizendo, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Olha só, a conclusão desse parágrafo nessa carta. Que autoridade Paulo está usando para dizer, eu posso suportar essas dores, porque meu objetivo não é a minha vida. O meu objetivo é a salvação dos que estão perdidos. E quando eles forem salvos, quando a graça do Senhor derramar sobre eles, a glória do Senhor se revelará ainda maior, de uma maneira eterna. Meus irmãos, a campanha de missões estaduais de 2020,
ela foi lançada no meio de uma pandemia. Muitas igrejas, elas estão participando e de uma forma em tempo participaram outras, fazendo um pouco depois outras. A Igreja Batismo Moreno participando da campanha de missões nesse momento, depois de um período. Isso é muito natural nesse período de pandemia. Isso é muito aceitável e compreensível nesse período de pandemia. Eu queria desafiar vocês a entender de que a mobilização missionária é para que vidas sejam salvas, mas o nosso propósito como mobilização, como campanha, é para que os irmãos participem da obra missionária. Não deixem de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Sejam a extensão do amor de Deus, na graça de Cristo Jesus, no meio dessa geração. Eu vou terminar essa mensagem dizendo assim: estou em missão a serviço do amor de Deus. A campanha de missões estaduais de 2020 tem esse tema. Paulo termina a carta dizendo, o parágrafo dessa carta dizendo: eu sofro por tudo e até estou preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Você já parou para pensar as oportunidades que Deus está nos dando nesse período de pandemia? Deus está levantando novos missionários. Missionários que não estão com títulos de participar em juntas, em organizações missionárias, mas missionários por vocação. Missionários que entendem a sua missão de discípulo do Senhor Jesus Cristo, que estão participando, espalhados nas comunidades. São professores, são médicos, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são seguranças, são pessoas que trabalham na segurança pública, são pessoas que trabalham na lavoura, são pessoas que trabalham na pesca, são pessoas que estão em diferentes áreas dessa sociedade, estão passando pelas mesmas dificuldades que o mundo está passando, mas eles têm a condição de olhar nos olhos de outras pessoas, estender as mãos de Cristo Jesus por meio de suas mãos, trazer a palavra de Deus por meio de sua palavra e ser a extensão do reino de Deus como servos do Senhor Jesus Cristo. Estamos em missão desde quando nascemos. Estamos em missão desde quando entendemos a nova criatura que somos. Estamos em missão desde quando o Senhor Jesus nos salvou. E com essa palavra eu quero desafiar vocês. Lembrem-se de Jesus. Não esqueça do que Ele é para nós. Não esqueça da salvação que temos em Cristo Jesus. Mas não esqueçam também, somos privilegiados de participar dessa obra missionária. Participemos todos. Coloque no seu coração, agora diante de Deus, em oração, nomes de pessoas que você vai investir a sua vida para falar do amor de Deus. Coloque diante do Senhor Jesus, nesse momento, situações que você pode ser relevante e canal de bênção no reino de Deus por meio de sua vida. Assim, eu quero encerrar esse texto dizendo assim: hoje no Rio Grande do Norte temos cerca de 45 famílias missionárias espalhadas em diversos cantos do nosso estado, sendo sustentados por irmãos como vocês, que enviam ofertas missionárias, que são dizimistas na igreja local, que participam e se esforçam para enviar contribuições. São irmãos como vocês que oram pela obra missionária para que Deus continue levantando vocacionados e despertando outras pessoas para Cristo. Mas são irmãos como vocês que fazem a diferença na comunidade que estão. Então, assim como a campanha de missões estaduais traz o tema Estou em missão, a serviço do amor de Deus, e o nosso texto bíblico de Marcos capítulo 10, versículo 45, pois nem mesmo o Filho de Deus veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, estejamos nós atentos às oportunidades que Deus nos dá. Estamos em missão a serviço do amor de Deus. Eu quero orar com você, encerrando a mensagem de hoje, desafiando você a ser um missionário, discípulo do Senhor Jesus Cristo e nunca esquecer de quem Jesus é. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de participar da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor coloca o Teu Espírito em nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque apesar de nossas limitações, imperfeições, pecados, tantas coisas que fazemos e cometemos que não Te agrada, Pai, no nome de Jesus,
nos usa nesse tempo, nessa geração, e nos revela, Deus, as oportunidades que temos para falar e transmitir o teu amor e a tua graça. Deus amado, nos usa nesse tempo, e cada pessoa que o Senhor tem colocado no coração dos meus irmãos, Deus, que essas pessoas estejam com o coração aberto e que cada um dos nossos irmãos recebam do Senhor discernimento e direcionamento para falar da tua obra. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de desfrutarmos dessa palavra. Obrigado porque o Senhor coloca em nossos corações desafios a crescermos e vivermos no reino de Deus. E pedimos a tua bênção para que a tua verdade não saia de nosso coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, recebam assim o nosso abraço, a nossa gratidão em nome do Campo Missionário do Rio Grande do Norte e o desafio: não deixe de participar e contribuir da obra missionária. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço, Pastor Cláudio. Obrigado pela oportunidade e o convite. A todos vocês, uma excelente semana. Glória a Deus. Que mensagem boa. Como é bom a gente poder ouvir o pastor Ramon trazendo uma mensagem que falasse no nosso coração, que desafiasse nós como igreja a cumprir a missão. Tenho certeza que você foi tocado por essa palavra. E que nós como igreja possamos continuar cooperando com o reino de Deus. Que nós como igreja possamos continuar abençoando nossos missionários. Queremos que você, como parte dessa igreja, se envolva. Que você, como parte dessa igreja, esteja conosco, orando pela vida dos nossos missionários. Amém? Eu quero dar aqui alguns avisos antes da gente terminar esse nosso culto de hoje, dizendo que amanhã, dia 2 de novembro, nós teremos um momento de oração. Nós teremos dia de Batista de oração. E você não pode ficar de fora. Você tem que estar junto conosco como corpo do Senhor. Nós somos um corpo. E como corpo do Senhor, nós temos que reunir em oração. Não orar separado, mas unidos, juntos, porque nós somos um corpo. E como corpo do Senhor, nós temos que estar juntos neste momento de oração. E a irmã Marta pede para avisar que a União Feminina estará orando amanhã a partir das 7 horas até as 8 horas, pelo canal da nossa Convenção Batista Norte Rio Grandense, e que você poderá estar participando deste momento. Então amanhã, a partir das 7 horas da manhã, no canal da Convenção Batista Norte Rio Grandense, você pode estar entrando, estar participando deste momento. Este momento, meus queridos, vai começar 0 hora de hoje, tá? Domingo, 0 horas, e vai até 0 hora de segunda-feira. 24 horas de oração, 24 horas clamando ao Senhor, 24 horas intercedendo a Deus. E será que você não consegue separar um tempinho para se unir em oração? Jesus, quando estava no momento da sua crucificação, ele pega os seus discípulos e leva até o jardim de Getsêmani. Ele lá vai orar. Os discípulos estavam cansados demais e acabam dormindo. E quando Jesus volta, enquanto eles dormindo, acorda eles e fala: será que nem por 1 hora você pudesse estar orando? Quer dizer, será que você não consegue separar 1 hora para que você possa, nessa segunda-feira, separar esse momento para estar junto com a nossa convenção, com as outras igrejas batistas, pelo esse canal do YouTube, orando ao Senhor? Então vem junto conosco, vem orar junto conosco, venha participar desse momento. Quero incentivar você a estar conosco, orando ao Senhor, participando deste momento maravilhoso. Quero também avisar que no sábado, agora, dia 7 agora de novembro, nós teremos nosso culto jovem presencial. Então você, jovem, membro da nossa igreja, venha estar conosco. Nós já tivemos um, foi maravilhoso, vamos ter de novo. Então venha participar, estar junto conosco para cultuar o Senhor. Amém? Não deixe de estar participando. Não deixe também de adquirir os seus bilhetinhos, né, para o sorteio
para a nossa campanha de missões estaduais e nacionais. Nós estamos fazendo 2 campanhas em uma só. Então é importante que você, né, abençoe, que você esteja conosco, que você participe desse momento. Orando, importante a sua oração, contribuindo, muito importante que você contribua, e indo também. Não podemos também esquecer de ir. Então, participe deste momento, adquirindo os seus bilhetes, procura Valéria, eu tenho alguns também, e tem alguns outros irmãos que também têm. Então, adquire o seu bilhete. Não deixa de adquirir não deixa de trazer o quilo de alimento da nossa cesta básica. Traga pelo menos 2 quilos de alimento para abençoar a vida, né, daquelas pessoas que estão necessitando. Então, não deixe de contribuir com quilo de alimento para a nossa cesta básica e abençoando a vida das pessoas. E também, meus queridos, não deixe de contribuir com o seu dízimo e as suas ofertas. Não vamos esquecer, né, da nossa oferta lá para o nosso missionário de Felipe Guerra. Talvez, né, os irmãos estão esquecendo. Eu quero aqui lembrar, meus queridos, não esqueça de contribuir para o nosso missionário ali, Edclay, em Felipe Guerra. Então, né, você pode contribuir com apenas R$1. Não deixe de enviar. Entre em contato conosco, né, para que nós possamos passar de repente na sua casa, ou você, né, passa aqui, deixa aqui conosco. De alguma forma, dê um jeito, mas não deixe. Eu quero aqui pedir a você, não deixe. Nós estávamos, né, enviando muito mais do que o alvo e tem caído. Então eu quero pedir aos irmãos carecidamente, não deixe de enviar pelo menos R$1. Meus queridos, só R$1 você pode abençoar a vida do nosso missionário ali em Felipe Guerra. E também os seus dízimos. Não deixe de enviar os seus dízimos. Querido, quero pedir a você que está nos acompanhando, que você possa compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, para abençoar a vida dos outros. Abençoe a vida dos seus amigos, a vida dos seus familiares. Compartilhe esse vídeo. E você que está nos assistindo pela primeira vez, que ainda talvez não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Isso é importante para nos abençoar aqui no nosso canal do YouTube. Nós queremos, mais uma vez, agradecer ao pastor Ramon, que nos trouxe a mensagem de hoje, uma mensagem que nos abençoou, uma mensagem que nos encoraja, uma mensagem que faz que a gente continue avançando. Como diz o pastor Fernando Brandão, nós precisamos avançar, nunca recuar. Então nós vamos avançar, temos que continuar avançando, continuar levando a palavra de Deus. Amém? Quero contar com a sua ajuda, quero contar com a sua oração e quero contar também você indo conosco, trabalhando para o reino do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento, encerrando o nosso culto. Pai, Tu és, ó Deus querido, Deus maravilhoso, e nós nos rendemos aos Teus pés. Reconhecemos que o Senhor, ó Pai, é o Deus forte. Tu reina. Queremos agradecer, ó Pai, por esse momento, por esse culto. Agradecer, ó Pai querido, pela vida de cada irmão que está nos acompanhando, ó Deus, através desse canal. Quero, ó Deus querido, colocar nas Tuas mãos a vida deles, suas lutas, as suas dificuldades, as suas aflições, que o Senhor, ó Pai, esteja com eles. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os guarde, ó Pai, dessa pandemia. Que o Senhor, ó Pai querido, possa fortalecer. Que, ó Pai, aqueles que estão passando por tempestade, aqueles que estão passando por lutas, eles possam sentir a Tua presença, ó Pai. Deus querido, Deus amado, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Pai, possa estar guiando, ó Pai, o nosso espaço. Quero, ó Pai querido, agradecer pela vida do pastor Ramon. E mais uma vez entregar nas Tuas mãos a vida dos seus familiares, sua esposa, seus 2 filhos. Pai querido, quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, o seu ministério.
Pai, que o Senhor esteja com ele. As lutas, ó Pai querido, que o teu servo passa. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando, Pai. Abençoe a nossa convenção, ó Pai querido. Que o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor, cada um que trabalha nessa convenção, cada um, ó Deus querido, que tem feito ali a sua obra, que tem procurado levar a tua palavra, Deus, nós entregamos nas tuas mãos. Nos ajude, ó Pai, a avançar e nunca recuar. Nos ajude, ó Deus querido, a continuar firme, ó Pai, porque esse é o nosso desejo. Esta, Pai querido, é a nossa missão. Abençoe a Igreja Batista do Moreno. Abençoe a nossa comunidade. Abençoe a nossa cidade. Abençoe nossos governantes, ó Pai. Abençoe, ó Deus querido, a vida de cada um. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que você tenha uma semana abençoada no Senhor e Salvador Jesus Cristo.